Bom, e vamos seguir, claro, falando sobre a eleição presidencial americana. E agora temos um convidado, vamos conversar aqui com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele já está conosco aqui. Boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Fiuza, Ana Paula. Eu que agradeço o espaço. Prazer estar aqui falando com vocês da Jovem Pan. Imagina, a gente que agradece. Deputado, uma primeira pergunta. O que é que muda na prática para o Brasil caso o vencedor seja Joe Biden e caso continue o governo de Donald Trump? Deputado. Vitor, o que eu vou falar agora não são palavras de Eduardo Bolsonaro, são palavras de autoridades, tanto americanas quanto brasileiras, né, e analistas políticos. A relação entre Brasil e Estados Unidos ela nunca esteve tão forte, né? É óbvio que isso daí passa pelas figuras dos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro. Agora, certamente, independentemente de quem seja eleito, o nosso desejo é de continuar essa boa relação. Porém, a gente já teve ali um pouquinho da palhinha do que seria essa nova relação a cargo de Joe Biden, quando no último debate ele falou da questão amazônica, dizendo que conseguiria aí uns 20 bilhões de dólares para o Brasil e caso o Brasil não cumprisse as determinações norte-americanas, que ele colocaria sanções no Brasil. Essa posição é lamentável. Eu, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, fiz uma nota de repúdio, o presidente Jair Bolsonaro no mesmo sentido. Então, eu acredito que, certamente, alguns pontos acabarão por mudar. Eu estava acompanhando o comentário da Ana Paula, que inclusive questões internas como a própria reforma tributária, que, no meu entendimento, foi um grande ganho da população americana, que acabou vendo ali mais dinheiro no próprio bolso. Mas é mais ou menos por aí, Vitor. Não tem como dizer certamente o que será, e tampouco é produtivo ficar arriscando qualquer tipo de exercício de futurologia aqui. Mas todos sabem que a minha convicção pessoal, a minha torcida pessoal é para o candidato republicano Donald Trump. Ana Paula, sua pergunta, Ana. Deputado, eu queria perguntar como que o senhor vê, por exemplo, uma crítica do presidente da Câmara em relação a uma visita aí do secretário de Estado Mike Pompeo, aí um representante de hoje a nação mais livre do mundo e que defende a liberdade de uma maneira muito robusta no mundo, não só apenas nos Estados Unidos, mas no mundo. Queria saber como o senhor vê a crítica de um presidente da Câmara, né, de uma parte muito expressiva do nosso braço aí legislativo, uma crítica pesada à visita do Mike Pompeo no Brasil. Ana Paula, é lamentável que o presidente Rodrigo Maia, por vezes, venha a se pronunciar, inclusive, sobre políticas e aspectos internos do Poder Executivo. Ele perdeu uma oportunidade de ficar quieto, né? O Brasil tem liderado, junto com o chanceler Ernesto Araújo, boas ações junto com os norte-americanos. A questão sensível que nós temos e que ocasionou a visita do Mike Pompeo é simplesmente a maior crise migratória da nossa região, né? O Mike Pompeo não veio aqui visitar ou a passeio, ele veio para cuidar da questão dos venezuelanos, ver que tipo de suporte pode ser dado, também para aprender com a Operação Acolhida, capitaneada pelas nossas Forças Armadas, que torna-se exemplo para o mundo inteiro. Então, o que essa crítica do Rodrigo Maia, ela é totalmente infundada. Eu não vi qualquer tipo de argumento válido e eu acredito que foi muito produtiva a vinda de Mike Pompeo. Até porque nós temos que, a todo momento, deixar em uma situação desconfortável o narcoditador Maduro. Ninguém quer a guerra, ninguém está falando em guerra, mas sanções e pressões, elas são muito bem-vindas. E a gente tem que correr atrás, principalmente para apertar ali o bolso, que é onde pode doer um pouco mais o calo da narcoditadura de Maduro. Inclusive, Ana Paula, eu aproveito o ensejo da sua pergunta para estender aqui que eu não consegui compreender o porquê, o motivo da decisão do ministro Barroso, quando não permitiu que saíssem do Brasil o adito militar venezuelano, chamado também General Barroso, aqui do Brasil, e que hoje em dia é pessoa não grata aqui em nossa terra. A argumentação utilizada pelo ministro Barroso foi que a pandemia, em tempos de pandemia, não seria possível esse retorno do militar venezuelano que representa a Venezuela aqui no Brasil para Caracas, mas eu não vi muito fundamento nessa decisão. Eu espero que, terminando o estado de calamidade no final desse ano, que não venha uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal a intervir dentro de políticas do Poder Executivo e de políticas e condutas do nosso Itamaraty. Próxima pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé.
Salve, deputado. Deputado, o senhor vê a possibilidade de mudança da nossa política externa, ou mesmo mudança do nosso representante em Washington, caso o presidente Donald Trump sofra uma derrota nessas eleições? O senhor acha que precisa dar uma mexida? Não acredito, José Maria. O nosso embaixador nos Estados Unidos, ele foi recentemente para lá, né? Nestor Foster, um profissional de carreira, reconhecido no meio diplomático, e certamente ele tem um perfil até suave, né? Ele não entra como embaixador em disputas entre republicanos e democratas. Então, acredito que ele tem todas as condições para conseguir, seguir adiante com o seu excelente trabalho, independentemente de quem venha a ser eleito, Zé Maria. E essa questão, a gente sabe, é uma questão interna do Brasil. Não vejo motivos nem para sequer os radicais democratas pedirem a cabeça do Nestor Foster, caso seja eleito Joe Biden. Augusto. Deputado, eu comentei há pouco que a aliança entre Estados Unidos e Brasil é histórica, né? Ela só foi interrompida, esse alinhamento só foi interrompido nos 13 anos de governo do PT, quando houve a política externa da safadeza. O senhor concorda? Quer dizer, é por aí, né? A aliança entre os dois países é natural. É a famosa non-written, a aliança não escrita. Basta a gente lembrar aqui, Augusto, de alguns fatos históricos, né? Por exemplo, na independência do Brasil em 1822, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. O primeiro país a ser destino de um chefe de Estado brasileiro em viagem internacional foi também os Estados Unidos, com Dom Pedro II, quando foi visitar os norte-americanos. A primeira embaixada brasileira aberta no exterior também foi nos Estados Unidos, em 1905, com o nosso embaixador Joaquim Nabuco. Então, como perfeitamente foi dito pelo senhor, é uma relação histórica. O estranho, o diferente e o, entre aspas, inovador foi o que os governos do PT fizeram. Alianças meramente ideológicas, nada frutíferas, inclusive com escândalos de corrupção, onerando o bolso do contribuinte brasileiro, como é o caso do Porto de Mariel, em Cuba, um país que não é hub para produto nenhum e que só produz muito mal açúcar, né? Agora está com dificuldade no açúcar e produz um pouquinho de tabaco. Tem a questão do metrô da Venezuela, empréstimos hidrelétricas para a Nicarágua, enfim. Isso daí é que é uma política externa desastrosa e na contramão daquilo que é frutífero e tradicional para o Brasil. O que o chanceler Ernesto Araújo está fazendo atualmente, ele está resgatando essa boa política com um país democrático. Se me permite aqui, Augusto, se eu tiver um pouquinho de tempo, gostaria de ressaltar, inclusive, da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Porque todos sabiam que o presidente Vargas, ele flertava com o fascismo e com o nazismo. Repare que não à toa, a nossa CLT é praticamente uma cópia da Carta de Lavoro de Mussolini, prevendo os direitos trabalhistas. E o Brasil, como é que ele entrou na Segunda Guerra não seduzido por essas políticas autoritárias de Hitler e Mussolini? Ele entrou ao lado de Franklin Roosevelt. Foi exatamente porque nós tivemos um grande embaixador nos Estados Unidos, o senhor Oswaldo Aranha, que posteriormente ficou mais famoso por presidir a Assembleia da ONU, que reconheceu o Estado de Israel. Mas, naquela década de 30, Oswaldo Aranha ele fez vários acordos internacionais de viés liberal com os Estados Unidos e conseguiu fazer também exercícios militares conjuntos entre Brasil e Estados Unidos. E aí atraiu a atenção do general Góes Monteiro e que levou a culminar nessa visita de Franklin Roosevelt, que até hoje é festejada e reprisada lá em Natal, em janeiro, com a famosa volta num jipe militar entre Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt. Inclusive Natal, que serviu como base para as tropas americanas antes de irem lutar na Segunda Guerra Mundial. Então o que eu estou falando aqui é de um Estado democrático, um Estado que preserva a liberdade. Nas cartas de Oswaldo Aranha para Getúlio Vargas, ele fala, olha, como é que pode uma democracia, um local que respeita as liberdades, ser tão pujante? E logo antes de ser embaixador nos Estados Unidos, Oswaldo Aranha ainda passou por Alemanha e Itália e viu de perto como eram esses sistemas. E o brasileiro, ele não coaduna com regimes ditatoriais. Então está no nosso DNA apoiar a democracia e a liberdade. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta. Fiuza. Deputado, a caminhada do Brasil rumo à OCDE, na sua opinião, está em risco nessa eleição americana?
Fiuza, os Estados Unidos, basicamente ali na OCDE, o que acontece? Né? É uma espécie de praxe ali. Entra um apoiado pela União Europeia e entra um apoiado pelos Estados Unidos. Eu não sei lhe dizer, Fiuza, eu confesso que é difícil responder essa sua pergunta. Obviamente, com o apoio norte-americano, as coisas ficam muito mais fáceis. E essa pergunta deve ser dirigida ao vencedor das eleições. Né? No caso aí da sua pergunta, se for o Joe Biden, se fica ameaçada a entrada do Brasil na OCDE, eu particularmente, eu não vejo como ameaçada não. Por quê? Porque o Brasil ele já cumpre diversos dos requisitos de transparência e de probidade que são requisitos para a entrada na OCDE. Motivos esses que, inclusive, levaram aos Estados Unidos a abandonar um apoio à Argentina, porque a Argentina está na contramão da OCDE. Então, eu vejo como um processo pragmático em que, se o Brasil seguir adiante com esse tipo de política, eu acho que a OCDE é que vai acabar abraçando o Brasil também. Eu vou insistir nesse tema que o Fiuza levantou, deputado, olhando para trás, então. É claro que é difícil falar sobre o futuro, o senhor mesmo falou, né, que é difícil fazer esse exercício de futurologia, saber qual vai ser exatamente a postura do novo presidente ou até mesmo do atual presidente Donald Trump, caso continue no cargo. Mas olhando para trás, era possível ter acelerado esse processo de entrada do Brasil na OCDE para que essa entrada fosse concluída ainda durante esse primeiro governo Trump e não ficasse pendente agora e dependendo do resultado da eleição, deputado? Olha, Vitor, a gente sabe que a pandemia ela veio e acabou travando e suspendendo praticamente tudo, inclusive em matéria internacional. Eu não vejo que o Brasil ainda não tenha entrado na OCDE por uma falta de esforço, seja norte-americano ou seja brasileiro. É porque o ritmo realmente do processo não permitiu que assim ocorresse. E agora a gente tem pela frente uma eleição. Agora, mais uma vez, eu acredito num processo pragmático. Eu não vejo a OCDE ao sabor, né, de ideologias ou de qualquer outro fator nesse sentido tão subjetivo. Eu quero crer que a entrada no Brasil da OCDE será concretizada exatamente pelos motivos que eu acabei de falar, né, do Brasil cumprir esses requisitos de transparência, de probidade, de políticas anticorrupção e que nós somos o país candidato que está mais avançado nessas pautas. E, além disso, também a gente nutre boa relação com os outros membros da OCDE. Eu acho que está na hora do Brasil assumir o seu papel com responsabilidade como país grande, um país que está no jogo internacional, não mais como aquele anão político de pouco tempo atrás. Ana Paula. Deputado, em relação à própria declaração aí, então, de Joe Biden no debate presidencial e agora também na própria plataforma democrata de uma possível vitória de Joe Biden, dessa possível influência e até ação na Amazônia, aí tentando fazer uma força com outras potências, outras forças mundiais, para uma possível ingerência na nossa Amazônia. Como o senhor vê isso e se isso é discutido no Congresso brasileiro? Ana, acho que a questão da Amazônia ela é inegociável. O presidente Jair Bolsonaro já repetiu isso aí diversas vezes. Eu acho que o que está por trás da Amazônia, como muitos dos senhores no Jovem Pan já falaram, é uma questão geopolítica. É difícil você conceber que o que falta a autoridades internacionais seja a falta de informação. A Amazônia, nós sabemos, corresponde a mais de 60% do espaço brasileiro. A Amazônia, a gente sabe que mantém cerca de 85% das suas matas da maneira original, como dos tempos de Adão e Eva. Mas o governo também tem feito a sua parte. O ministro Salles tem feito esforços, no ano passado principalmente, com relação ao combate aos incêndios, os incêndios que a gente sabe que não pega na Amazônia, porque é uma floresta úmida, 20% da água potável do mundo está na bacia hidrográfica do Amazonas, e além disso, a falta de, vamos dizer lá, as fake news, por exemplo, de Macron dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo, correspondendo a 20% do oxigênio do planeta Terra, o que é uma mentira também, nós sabemos. No entanto, o governo vem tentando fazer a sua parte, né? O vice-presidente general Hamilton Mourão lidera aí o Conselho da Amazônia, tem a questão da visita dos embaixadores, principalmente europeus, em loco lá na floresta, para mostrar para ele como é que funcionam as coisas lá, e nada melhor do que as Forças Armadas, que são exatamente a presença
mais forte que nós temos na Amazônia. Não à toa, quando surge qualquer fato relativo à Amazônia, as primeiras pessoas procuradas aqui no Brasil para responder são os militares. É o general Mourão, é o general Heleno, que já comandou aquela região. Agora, sendo bem sincero, eu estive junto com o presidente Jair Bolsonaro na Índia, nos Estados Unidos, Argentina, Chile, e em todos esses locais nunca tivemos problema com relação à Amazônia. Esse problema ele é identificado de maneira pontual na União Europeia. E aqui eu trago para vocês um relato pessoal. Acompanhando a comitiva presidencial no G20 em Osaka, o clima entre Bolsonaro e Angela Merkel, Bolsonaro e Macron, era o melhor possível nos primeiros dias do evento. Inclusive tem uma famosa foto em que aparece o presidente Macron servindo um copo d'água ao Jair Bolsonaro, mas no dia seguinte, quando foi assinado o acordo do Mercosul e União Europeia, parece que virou uma chave. E aí começou todo esse terrorismo com relação à Amazônia, e eu acredito sim que existem motivações políticas por trás disso, porque o nosso agronegócio é pujante, porque o nosso produtor rural é o que mais preserva, porque nós temos aqui leis rigorosas que são impossíveis de serem aprovadas em países da União Europeia, como o Código Florestal, que da noite para o dia obrigou o produtor rural e o proprietário de terra a preservar 80% do seu território com a preservação original de floresta amazônica, sem nenhuma contrapartida. Eu não imagino a França fazendo algo do tipo, até porque mais de 50% do território francês é revertido para a produção agrícola. Então, existem várias questões por trás da Amazônia. Eu não consigo conceber que seja apenas uma questão de compaixão com o meio ambiente. Até porque, eu faço a pergunta, né? Se estão tão preocupados com os brasileiros e com a pobreza aqui, por que essas ONGs estão presentes só na Amazônia e não no sertão, no agreste nordestino, onde nós sabemos que também é uma região que vive muitas dificuldades? Zé Maria. Deputado, a promessa de um cerco, né, internacional contra o Brasil, eu queria saber se o senhor vê a possibilidade do Brasil reagir à mesma altura, e de que forma o Brasil deveria reagir a um possível cerco assim internacional contra o Brasil. Não basta ser honesto, tem que parecer, apresentar e mostrar toda essa honestidade. Então, mais ou menos nessa filosofia, eu acho que o governo brasileiro está no caminho certo ao convidar os embaixadores da União Europeia para conhecer a Amazônia. Agora, mais uma vez, a depender daquilo que se imagina para nós, o Brasil não tem condição de aceitar. Por exemplo, o que se falou por corredores de órgãos multilaterais de aumentar as reservas indígenas para 20% do território nacional, isso daí está fora de pauta. A proposta vencedora democraticamente das eleições de 2018 foi a do candidato Jair Bolsonaro, que disse que não estenderia nenhum centímetro a mais para a terra indígena. Não por ele não gostar dos índios, muito pelo contrário, até porque o presidente tem uma política de integração dos índios à nossa sociedade. Ele quer que o índio seja, de fato, uma pessoa rica, uma pessoa que, se quiser ter um telefone, que tenha. O índio não pede a sua cultura por isso. Basta ver nós aqui. Eu não sou menos brasileiro porque o meu telefone aqui é norte-americano. Então eu acredito que nós temos sim que melhorar a nossa comunicação, nós temos que levar essa informação realmente aonde ela precise, porque a depender de uma parte da nossa imprensa, e aí eu digo basicamente sobre o Grupo Globo e Folha de São Paulo, essas informações que chegam no exterior, José Maria, elas são muito deturpadas. E o francês, o inglês, o espanhol, enfim, o europeu, ele não vem aqui buscar essa notícia, ele não vem direto lá na Amazônia. Com frequência, das duas, uma. Ou ele se alimenta de correspondentes, que normalmente ficam no eixo Rio-São Paulo, ou ele se alimenta dessas matérias de Globo ou Folha. Daí essa visão deturpada. O que nós vivemos hoje é uma guerra de informação. Agora, isso daí diagnosticado, cabe ao governo melhorar a sua comunicação e fazer com que as pessoas no exterior entendam que a Amazônia não corre esse risco que eles acreditam ser real. Deputado, nosso tempo está quase esgotado. Vamos a uma última pergunta, rapidamente. Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Deputado, como já nos indicou aqui a Ana Paula, o candidato Joe Biden, ele promete
colocar os Estados Unidos em lockdown, se vencer a eleição, lockdown total. Nós sabemos que lá existe a questão das autonomias da federação, das unidades da federação, mas a diretriz do presidente seria essa. Como é que o senhor está vendo essa volta às políticas de lockdown na Europa, alegando a questão da segunda onda? Como é que o senhor faria uma projeção sobre esse tipo de instrumento aí nessa virada de ano? Fiuza, eu faço coro com aqueles que perguntam aonde estão os argumentos, as evidências científicas de que o lockdown funciona, né? Deveríamos ter, no mínimo, uma estimativa prevendo, olha, tantos % de lockdown, a gente consegue preservar aqui X vidas ou X infecções. E de quebra, a gente tem aqui num vizinho, a Argentina, a prova viva de que o lockdown rigoroso ele pode não ser efetivo. Né? Vide o número de infecções agora na Argentina. E o que eu prevejo é que no Brasil, muitos governantes, né, notoriamente prefeitos, estão mansinhos, estão abrindo comércio, estão fazendo, vamos dizer assim, concessões ao comércio, mas na certeza que após reeleitos ou após elegerem seus sucessores, eles vão vir com o lockdown rigoroso. Então é preciso estar atento. Né? Eu acho que não é só o americano, porque o que acontece nos Estados Unidos também acontece no Brasil com relação a esse tema. A gente tem que prestar atenção quem são os governantes que estavam prendendo senhoras em praia, que estavam algemando, né, mulheres em praças públicas, como ocorreu em Araraquara. Agora é a hora da população dar o troco, agora é a hora da eleição. Ou será que o brasileiro tem memória tão curta assim que não vai conseguir se lembrar o que aconteceu no mês passado? Então eu vejo com certa incerteza essa questão da segunda onda, mas, finalizando, tendo em vista as últimas vacinas produzidas pela humanidade, demorando cerca de, na melhor das hipóteses, 4 anos, eu acredito que a gente tem que tentar, de alguma maneira, levar a nossa vida com certa normalidade durante essa pandemia. Porque lockdown, a população não aguenta mais. O rechaço está aí, nos bares, nos restaurantes, nas praias cariocas, nas pessoas iniciando movimentos para o fim da utilização obrigatória das máscaras. Ninguém aguenta mais isso. Mas, infelizmente, parece que governantes insistem nesse tipo de política que não tem, mais uma vez, repito, qualquer comprovação científica. Muito bem, nós ouvimos aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Obrigado pela entrevista mais uma vez, deputado, pela presença. Obrigado, Vitor. Boa noite, valeu. senhores.